Olá, crianças! Hoje, na aula de matemática, nós iremos estudar o livro Trilhas, módulo 3. E nós vamos estudar hoje sobre as noções de subtração, tirar, comparar e completar. Na página 82 e 83, nós vamos observar a imagem para poder responder as questões. Damas é um jogo de tabuleiro bastante conhecido. Nele, cada participante inicia a partida com 12 peças. Ganha quem capturar todas as peças do outro participante. Primeira pergunta, letra A. No momento da cena, quem está com mais peças no tabuleiro? O jogador com as peças claras ou o jogador com as peças escuras? Letra B. Quantas peças escuras já haviam sido capturadas no momento em que esse jogo foi fotografado? As ideias da subtração. Se uma quantidade for retirada de um grupo de objetos, como podemos calcular o restante, sem contar um a um? Leia o trecho de uma história. Era o dia do meu aniversário. Não imaginava uma festa tão bonita. A sala estava toda colorida, com balões pendurados no teto e as lembrancinhas dos convidados arrumadas sobre a mesa. Garrafas de refrigerante, pratos de salgadinhos e doces davam uma maior água na boca. Ter uma boa relação com as pessoas em festas e lugares públicos é uma atitude adequada e bem vista. Agora nós vamos responder a primeira questão. Quantos balões estão enfeitando a sala? Segunda questão. No fim da festa, 2 balões haviam murchado. Quantos balões ainda estavam cheios? Retirando 2 balões murchos no total de 9 balões, restaram quantos balões cheios? Para saber quantos balões ainda estavam cheios, retiramos a quantidade de balões que haviam murchado da quantidade total de balões que enfeitavam a sala. Assim, primeira questão. Observe ao lado os biscoitos que Carmen preparou. Ela vai comer 3 biscoitos. Na letra A, você vai riscar na imagem os biscoitos que ela comeu. Na letra B, você vai completar as seguintes frases. Na bandeja, havia quantos biscoitos? E Carmen comeu quantos biscoitos? Na letra C, quantos biscoitos sobraram? Agora, nós vamos fazer a subtração. 8 biscoitos menos 3 biscoitos é igual a quantos biscoitos? Sobraram quantos biscoitos na bandeja? Para essa atividade, você pode utilizar os dedinhos. Então, vamos lá. Coloque 8 dedinhos, que vão significar que eu tenho 8 biscoitos. Daí, você vai tirar 3 dedinhos, que é o mesmo que 3 biscoitos. E aí, você vai olhar nos seus dedinhos e anotar aí no tracinho com quantos biscoitos você ficou. Página 86, leia o poema. A galinha do vizinho. A galinha do vizinho botou ovos. Nasceram pintinhos amarelinhos. Que beleza de bichinhos! Andam rápido com seus pezinhos. Ciscam pelo chão. Batem as asas. Fazem piu-piu, piu-piu. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. É 6, é 7, é 8, é 9. Observe a cena e complete as frases. A galinha do vizinho botou 9 ovos. Já nasceram quantos pintinhos? 9 menos 5 é igual a... Portanto, faltam nascer quantos pintinhos? Vamos utilizar os dedinhos para fazer essa subtração. Coloque 9 dedinhos e tire desses 9 dedinhos 5 dedinhos. Quantos dedinhos sobraram? É essa quantidade de pintinhos que faltam nascer. Terceira questão. Responda as perguntas que José pensou completando a frase a seguir.
Eu tenho 6 anos e meu primo tem 9 anos. Quantos anos tenho a menos do que ele? Vamos lá utilizar os dedinhos novamente. 9 anos menos 6 anos é igual a quantos anos? Portanto, José tem quantos anos a menos do que seu primo? Página 87, questão 4. Escreva os nomes dos animais. Depois, complete os itens. Letra A. A palavra papagaio tem quantas letras? Letra B. A palavra gato tem quantas letras? Letra C. 8 letras menos 4 letras é igual a quantas letras? A palavra papagaio tem quantas letras a mais do que a palavra gato? Quinta questão. Benedito vai usar 4 repolhos de sua horta no preparo de um jantar. Risque na imagem os repolhos que serão colhidos por Benedito. Agora responda: quantos repolhos restarão na horta depois da colheita? Página 88, um pouco mais de subtração. Jogar bola é saúde. Não deixe a bola parar. Vamos todos brincar. Jogar bola é saudável. Deixe a bola rolar. Você vai observar a imagem e vai responder na questão número 1. Quantos jogadores aparecem na imagem acima? Segunda questão. Na segunda imagem, quantos jogadores estão no banco de reservas? Quantos jogadores estão no campo? Podemos determinar a quantidade de jogadores que ficaram no campo por meio de uma subtração, com o símbolo de menos e o símbolo de igual. Utilizando os símbolos, escrevemos 13 menos 2 é igual a... A subtração é uma operação matemática usada para retirar, comparar e completar quantidades. Para facilitar, você vai memorizar que você já tem o número 13. E aí, você conta diminuindo esse número. Então, tem 13, tira 2, fica quanto? Na primeira questão, veja ao lado como Paula fez para determinar o resultado do cálculo 15 menos 5. A Paula desenhou 15 risquinhos e aí retirou 5 risquinhos, que ficou 10. De maneira semelhante, determine o resultado das subtrações a seguir. Segunda questão, desenhe os palitos que faltam para completar 18 palitos. Na terceira questão, nós vamos precisar observar a quantidade de cada coelho, para poder responder a questão 3 e completar a subtração. Então, vamos lá? Quantas cenouras a coelha tem a mais do que o coelho? Você vai contar a quantidade de cenouras que a coelha tem. Agora, você vai contar quantas cenouras o coelho tem. O resultado dessa operação será a quantidade de cenouras que a coelha tem menos a quantidade de cenouras que o coelho tem. Quarta questão. Complete as situações a seguir e represente cada uma delas por meio de uma subtração. Na letra A, nós temos 2 cenas, a cena 1 e a cena 2. Então, vamos responder as frases. Havia quantos cachorros no grupo? Escreva aí no primeiro tracinho. Mas 2 deles foram embora. Quantos cachorros restaram? Coloque no segundo tracinho. Em seguida, você vai fazer a subtração. Quantos cachorros tinham, menos quantos cachorros foram embora. E no final, o resultado, quantos cachorros restaram. Você vai fazer a mesma coisa na questão B.
Vai observar a cena 1 dos passarinhos e depois a cena 2. No primeiro tracinho, você vai colocar quantos pássaros haviam no fio. Mas 3 deles voaram. Quantos passarinhos restaram? Coloque o número no segundo tracinho. Depois, você vai completar a subtração, colocando no primeiro tracinho quantos passarinhos haviam, no segundo tracinho quantos voaram e no último tracinho quantos passarinhos restaram. Quinta questão. Leia o poema com seu professor. Salada. Alface, agrião, rúcula, tomate, cebola, azeite, vinagre, sal e mais nada. É tudo do que preciso para uma bela salada. Letra A. A seguir estão apresentados 19 ingredientes. Contorne todos aqueles que foram citados no poema acima. Questão B. Quantos ingredientes você contornou? Questão C. Escreva e resolva uma subtração para determinar quantos ingredientes do item A não foram citados no poema. Questão 6. Joana comprou uma bandeja com 24 ovos e usou 13 deles em certa receita. Quantos ovos sobraram na bandeja? Podemos determinar a quantidade de ovos que sobraram na bandeja efetuando a subtração 24 menos 13. Veja 2 maneiras de efetuar essa subtração e complete com o que falta. Utilizando cubinhos e barras. Primeiro, representamos o número 24 com cubinhos e barras, onde temos 2 barras, 2 dezenas e 4 cubinhos, 4 unidades, 24. Segundo, em seguida, retiramos 3 unidades das 4 unidades. Depois, retiramos uma dezena das 2 dezenas, obtendo assim o resultado da subtração, ficando 24 menos 13. Lembrando que o primeiro número que nós escrevemos é sempre a unidade, da unidade para a dezena. Agora, vamos utilizar o algoritmo. Primeiro, subtraímos as unidades, onde está a letra U. 4 unidades menos 3 unidades é igual a quantas unidades? Segundo, subtraímos as dezenas, onde fica a letra D. 2 dezenas menos 1 dezena é igual a quantas dezenas? Portanto, sobraram quantos ovos na bandeja? Questão 7. Observe as quantidades de insetos que aparecem na imagem. Agora, registre no quadro abaixo a quantidade de insetos que aparecem na imagem. Na primeira coluna, você vai colocar a quantidade de borboletas. Na segunda coluna, a quantidade de formigas. Na terceira coluna, a quantidade de abelhas. Na última coluna, você vai colocar o total de insetos que tem na imagem. Agora você vai responder a questão B. Quantos insetos há na imagem? Questão C. Quantos insetos estão voando? Letra D. Complete o que falta na subtração para determinar a quantidade de insetos que não estão voando. Então, nós temos o número 19 menos o 9. Você vai começar a fazer a operação a partir da unidade, onde tem a letra U. 9 menos 9 é igual a quanto? 1 menos 0 é igual a quanto? Na página 94, nós vamos ver sobre compartilhar. Para isso, vamos observar as cenas. Agora, você vai responder as seguintes questões. Letra A. O que você entendeu sobre cada uma dessas cenas? Letra B. Quantos carrinhos o menino deve compartilhar
de maneira que os dois fiquem com a mesma quantidade de carrinhos para brincar. Lembrando que cada menino vai ficar com a mesma quantidade. Um não pode ficar com mais carrinhos que o outro. Letra C. Você já compartilhou objetos com algum colega? Converse sobre a importância de compartilhar o que temos com os outros. Na página 95, nós vamos relembrar tudo o que estudamos nessa unidade. Nesse capítulo, estudamos a subtração, vimos algumas de suas ideias e conhecemos o símbolo que a representa. Vamos relembrar. A subtração é uma operação matemática usada para retirar, comparar e completar quantidades. Havia 6 meias no varal. Foram retiradas 2 meias e restaram 4 meias penduradas. Na operação ficará 6 menos 2 igual a 4. Na imagem, há 5 lápis azuis e 7 lápis vermelhos. Há 2 lápis azuis a menos do que os lápis vermelhos. Na operação da subtração, ficará assim: 7 menos 5 é igual a 2. Na cena, 10 copinhos estão cheios. Para completar 15 copinhos cheios, faltam encher 5 copinhos. Na operação da subtração, ficará 15 menos 10 é igual a 5. Nós utilizamos também o algoritmo para efetuar a subtração. No caso desse algoritmo, será representado o número 15, que é a quantidade de copinhos que precisamos completar cheios, menos 10 copinhos que já estão cheios. E a resposta será os 5 copinhos que precisamos ainda encher. Obrigada pela atenção e até a próxima.